Sejam bem-vindos. Esse é o Negócio 5.0, o programa ideal para você se tornar o melhor profissional do futuro. Agora trarei as principais informações do nosso tema de hoje. Vamos lá? Não é de hoje que a sociedade se depara com jovens gênios. No entanto, a verdadeira diferença dessa geração Y é que o QI elevado ficou em segundo plano. Criatividade, por exemplo, pode ser a habilidade necessária para que um profissional com menos de 25 anos ocupe um cargo de chefia. Conhece nosso querido Mark Zuckerberg? De acordo com a Forbes, ele está no top 5 dos maiores bilionários de 2021. E com apenas 19 anos no seu alojamento, ele começou a escrever os primeiros códigos do Facebook. Uma invenção que anos depois mudaria a nossa forma de se relacionar. O Google realiza pesquisa sobre liderança há mais de 10 anos. O objetivo da companhia é descobrir as características de um líder ideal. Dentre essas características estão criar um ambiente inclusivo, colaboratividade, tomar decisões de alto risco, saber ouvir e saber treinar. E aí, está no caminho? Um estudo feito pela Isaac apontou os benefícios de uma liderança jovem. Dentre elas estão a ausência de vícios, capacidade para inovar, adaptabilidade, multifuncionalidade, entre outras. Pensando em alcançar um cargo de liderança, fica a dica. Como curioso que sou, hora de descobrir mais sobre esse tema. Agora irei entrevistar nosso convidado de hoje, o Henrique. Bom, primeiramente, quem é você e por que quem está do outro lado precisa te ouvir? Muito bem, muito prazer. Meu nome é Henrique. Eu sou responsável por gerenciar as mídias sociais e também atuo em projetos na CIA Makers. E para você que está aqui hoje nos acompanhando, eu te faço um convite para entender em poucos minutos como eu cheguei até aqui e como você também pode estar nesse lugar. Legal. Como foi o processo de se tornar um líder e qual a experiência mais te marcou nesse processo? Foi um processo, ao mesmo tempo que desafiador, Matheus, também foi bastante acolhedor. Eu contei com a ajuda do meu gestor em todo momento e principalmente do grupo com a qual eu trabalho. Foram situações que me colocou em constante desafio, com o objetivo de eu desenvolver as devidas competências para, de fato, conseguir me tornar um jovem líder. Não foi tão simples, mas num curto período de tempo eu consegui uma curva de aprendizagem exponencial e hoje posso dizer com toda certeza que funcionou. É um método que funciona e diante desse mundo VUCA que a gente está, a gente precisa se adequar rapidamente em diferentes contextos, diferentes lugares, com diferentes pessoas e principalmente conseguindo os resultados que a gente espera. Isso é verdade. E na sua opinião, qual o maior obstáculo enfrentado por jovens líderes no cenário atual do mercado? Cara, os maiores desafios que um jovem líder pode enfrentar é não ter apoio, não ter um ambiente acolhedor, não estar envolvido numa cultura que preserve o bem-estar das pessoas. Eu já passei muito por isso, sempre fui uma pessoa que teve bastante iniciativa, que gostava, que gosto, né, de propor bastante ideias. E infelizmente, num período passado, eu passei diversas situações onde eu via minhas iniciativas, minhas ideias, meus pensamentos sendo pegados e descartados, sabe? E hoje, por exemplo, para você ter ideia, até resgatando uma experiência aqui, hoje eu gerencio os projetos de microlearning dentro da minha empresa. E hoje, tipo, desde a experiência do cliente, né, até o desenvolvimento de roteiros, gravação, sou eu que gerencio. Então, isso foi uma construção, não vou dizer que árdua, mas é aquilo, né, com as devidas... com os devidos desafios que o jovem líder vai enfrentar. E apesar de não ter um grau de complexidade alto, existe um grau de representatividade muito alto. Porque hoje eu consigo atuar com as maiores marcas do país e constantemente isso é um desafio. O fato de ter aceitado esse convite e estar aqui hoje na FMO já é um desafio também. Bacana. Bom, para você chegar até aqui, você se inspirou em algum líder, né? Ou em vários líderes. Qual é a sua maior inspiração? Vou dizer 3 hoje. Eu sempre fui uma pessoa que buscou ser bastante autêntica em tudo que faço. E eu sempre busco aproveitar o melhor de qualquer pessoa que eu interajo. Eu sou uma pessoa que observa cautelosamente cada pessoa com que eu me envolvo e procuro absorver o melhor daquela pessoa também para mim. E hoje, 3 personalidades que me chamam bastante atenção. Uma delas é o Felipe Siqueira, Flávio Augusto e Pedro Superti. São pessoas com que eu entendi, me identifiquei com valores e principalmente consegui compreender que a forma com que eles pensam, a forma com que eles fazem as coisas é semelhante com o que eu quero fazer. E foi um dos pontos de partida com que eu falei, eu quero olhar o mundo como aquela pessoa olha. Eu quero respirar o ar que aquele cara respira. Eu quero fazer o que aquele cara faz.
eu posso dizer que anos depois eu já estou aqui. Bacana. É importante a gente fazer essa autoanálise, né? Certeza. E estar inserido em um ambiente que promova o desenvolvimento, né? Sem dúvidas. Henrique, como eu posso saber se eu posso ser um líder e quais competências eu precisaria ter? Para você saber que você pode ser um líder, é muito importante que você esteja inserido, voltando até numa outra pergunta, no ambiente acolhedor, ter ao seu lado um bom gestor. Uma pessoa que vai te acolher, uma pessoa que vai te empoderar quando necessário, uma pessoa que vai respeitar os seus limites, mas que ao mesmo tempo vai entender que por mais que você dê o seu melhor, e às vezes, em algumas situações, o seu melhor não vai ser o suficiente, ela acredita em você e constantemente nessa sua evolução. Existem inúmeras competências que qualquer líder precisa, qualquer profissional precisa adquirir e desenvolver com o tempo. Vou até mencionar uma aqui, depois para vocês que vão, consultem @siamakers. Lá a gente tem uma série exclusiva, gratuita no YouTube, onde a gente fala sobre diversas competências. Estamos já para também promover a segunda temporada. Então, competências que um líder atualmente precisa desenvolver é adaptabilidade proativa, para lidar com essas diversas situações, criatividade, para conseguir solucionar problemas, empatia multifocal, para conseguir conversar com diferentes públicos, dentre outras. Eu acho que outras 3 que se destacam muito é oratória, inteligência emocional e, sem dúvida alguma, gestão de pessoas. A gente lida com pessoas constantemente, então se a gente não consegue ter esse leque aqui, a gente não performa. A gente fica refém de um mercado que te esmaga sem piedade. Então é muito importante para você que quer ser um jovem líder, desenvolva essas competências e também sempre procure construir grandes oportunidades. Não tenho dúvida que essas daqui vão te ajudar a construir coisas sólidas e principalmente com muita representatividade. Certo? Muito legal. Quais livros, séries e outros conteúdos você recomendaria para quem quer explorar mais essa competência, né? São inúmeros, acredito que vocês que estão acompanhando aqui agora já conhecem alguns. Hoje, um livro que pode te tirar de onde você está, do ponto A, e te levar para um ponto B, é o Boa Sorte. Pesquise sobre esse livro, é um livro que significou muito na minha vida e eu lembro exatamente de tudo que eu aprendi. Não vou dar spoiler, pesquisa depois. Outros conteúdos que você pode consumir, você tem disponível um arsenal. Eu desenvolvo conteúdos, então em qualquer canal de mídias sociais da Cia Makers que você pesquisar, tem conteúdo voltado para você lá. E eu, particularmente no LinkedIn, desenvolvo uma série chamada Como Construir Boas Experiências, onde eu exploro o CX, que é um tema tão falado atualmente, e como você consegue deixar as pessoas no centro para construir experiências significativas, memoráveis, que queiram compartilhar, como você consegue fazer com que as pessoas gostem de você, gostem da sua marca. Consequentemente, isso te empodera como líder, porque você consegue representar pessoas e marcas. Acho que esses são os principais conteúdos que eu consigo te deixar disponível hoje e, consequentemente, no futuro, entre em contato comigo. Sempre tem muita coisa bacana para estudar e é muito de entender a aderência com o que você precisa no seu atual momento. Legal. Henrique, vou terminar com uma provocação. Se a humanidade fosse dominada por jovens líderes, quais conselhos você daria? Vou deixar 3 aqui. Seja sempre resiliente, porque o mundo é volátil, incerto, complexo. A gente nunca sabe de fato como as coisas estão. Infelizmente, muitos sonhos na pandemia morreram. Eu tenho a oportunidade e a felicidade de falar aqui que o meu não morreu, pelo fato de eu ter sido resiliente. Se você quiser saber um pouco mais da minha história, até te convido aqui dentro da FMO. Eu fui convidado a participar de uma série chamada Nunca Imaginei, e eu participei de um desses episódios. Confere lá para você entender um pouco melhor, antes de eu ter me tornado um jovem líder, como que era a realidade do Henrique antes. Outra coisa bastante importante é esforço, porque de nada vale tu resistir às pressões de ambos os lados e não fazer alguma coisa acontecer. Eu acho que o esforço foi uma das coisas que mais predominou durante essa minha trajetória. Então, se hoje eu estou aqui é porque eu me predispus a fazer um artigo inédito aqui na América Latina. Eu me predispus a fazer um e-book, me predispus a fazer outras ações, participar de projetos, assumir frentes. Então, isso é desafiador e por mais que você talvez hoje se veja como uma pessoa que não tenha isso, fique tranquilo. Você está ouvindo um dos 10 piores alunos do ensino fundamental falando com você. E eu posso te provar isso. Legal, Henrique. Você trouxe ótimas reflexões, né? Ótimos insights aqui. Gostaria de te agradecer aqui Muito obrigado. Pela predisposição. E caso algum aluno queira conversar com você, te conhecer, como ele te encontra? Cara, bem simples. @siamakers ou Henrique Kisp. Um desses 2 contatos você me encontra LinkedIn, Facebook, Instagram.
ou outra plataforma, tá bom? Legal, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E nesse cenário de negócio 5.0, o que será que os alunos da FMU estão fazendo? Olá, galera, eu sou a Emily, estou aqui com a aluna Thaís. Thaís, conta um pouquinho quem é a Thaís e como a liderança esteve presente em sua vida. Bom, meu nome é Thaís, eu tenho 34 anos, eu sou mãe de 2 meninas, formada em Educação Física. Entrei para a Faculdade de Educação Física já com a ideia de formar equipe, de liderar, porque algumas situações que eu via em academia, em escolas de dança, me incomodava, então eu resolvi que eu tinha uma coisa dentro de mim que me falava que eu precisava aprender para ensinar de alguma forma a melhorar aquele ambiente. A liderança ela veio como uma forma natural, né? Apesar de ser uma coisa que eu já queria fazer, tinha minhas dificuldades, então eu fui aprendendo com elas. Então, como veio de uma forma natural, também o passar por todas as situações que eu passei, por mais difíceis que fossem, e outras também mais tranquilas, foi uma forma muito natural. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então se eu não sei fazer alguma coisa, eu vou atrás para aprender, vou atrás de quem consiga me ensinar, mas eu não retenho esse conhecimento. Então, além da Vitari, eu tenho alguns outros projetos que eu quero para ensinar professores, então tudo que eu estou aprendendo hoje provavelmente vai ter um futuro para criar aí uma escola de Vitares por aí. Thaís, você falou um pouquinho que teve cenários difíceis. Como que você lidou com esses cenários? Quando se é muito novo, a primeira sensação é de querer impor, né? Então, por mais que eu gostasse daquilo, de liderar, eu não tinha uma base, digamos assim, científica de como fazer aquilo, eu não tinha conhecimento. Então, muitas vezes foi no grito, muitas vezes o ego deixou a situação comandar. Então, eu acredito que se eu fosse elencar dificuldades, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Olhar para mim e ver que eu tinha pontos que eu precisava melhorar para conseguir liderar. Como que a presença da liderança está presente na Vitari? Bom, a empresa hoje ela tem 5 funcionários, colaboradores, né, que são 3 nutricionistas, um terapeuta e o meu diretor técnico, que é o meu esposo, e eu faço o gerenciamento de todo o resto, né, que seriam deles, juntamente com a parte ali que envolve divulgação. Então, assim, a liderança ela fica rondando a minha vida o tempo inteiro. Hoje, para mim, é mais fácil, justamente porque com algumas experiências negativas que eu tive com líderes não tão bons assim, eu consegui identificar empresas que centralizavam muito e isso me ajudou a não fazer a mesma coisa com os meus funcionários hoje. Então, por exemplo, hoje eu não faço mais nenhum tipo de treino, está tudo na mão do meu esposo e eu não quero nem olhar, né? Porque eu confio nele. Eu acho que ser líder é assim, é orientar, você tá ali se precisar, mas é também deixar com que aquela pessoa faça o trabalho dela. Você comentou com a gente que você teve esse espírito de liderança muito jovem. O que você acha dessa formação de líderes jovens, como que pode impactar no futuro, presente e futuramente? Eu acho que hoje em dia as faculdades elas começaram a ter um olhar mais específico para isso, né? Na minha época, não. Quando eu me formei em Educação Física em 2008 a gente tinha uma questão de hierarquia que os próprios professores passavam. Então, para você ser um bom líder, primeiro você tem que ser um ótimo professor e você tem que ser extremamente comunicativo, só que não te ensinava o que era ser um líder, né? Só dizia que você tinha que ser, assim, até um termo um pouco mais esdrúxulo, o palhacinho da turma, para conseguir agradar todo mundo. E isso, quando se coloca numa posição de líder, não te ajuda em nada. Então, eu acredito que hoje as faculdades elas começam a ter um olhar um pouco mais específico para isso, até de querer colocar matérias específicas. Eu estou no 2º ano de administração, né, voltei a estudar justamente por conta da Vitari, e eu já tive 2 ou 3 modalidades ali que falavam sobre liderança. E a todo momento os professores falam sobre isso. Então, eu acho que hoje não é uma questão de capacitação, porque sempre foram, mas eu acho que hoje o olhar está um pouco mais focado nisso. E eu acho que ter líderes novos é importante agora e vai ser importante no futuro. É uma visão que eu acredito que são novas ideias, né? É muito importante você dar essa oportunidade para quem é novo. Eu tive muita dificuldade com 22 anos e muitas coisas que eu aprendi, digamos que na marra, e depois eu precisei reaprender para reaplicar. Então, se eu tivesse lá atrás uma base forte de liderança, cursos específicos para isso, ou até mesmo na faculdade, que é quando eu já entrei, eu já tinha essa ideia, provavelmente o meu caminho teria sido um pouco mais fácil.
Teve momentos muito difíceis, como você comentou, mas acredito também que teve muito momento bom. Conta pra gente um pouquinho desses momentos que a liderança te proporcionou coisas boas. Certo. A minha última empresa, ela foi colocada no meu colo e eu não sabia de como estava a situação dela. Ela tinha, quando eu peguei todo o histórico, eu percebi que ela tinha 68 bolsistas e 3 alunos. E aí eu olhei aquilo e eu falei, não vai ser um trabalho só de gestão comercial. Eu vou ter que mudar a mentalidade de todo mundo aqui dentro, né? Vou ter que ensinar muito do que eu aprendi, eu vou ter que repassar agora. E em 5 anos foi muito engraçado, porque vindo para cá eu fiz essa conta com meu esposo. Eu aumentei 5.000% a capacidade de alunos em 5 anos nessa escola. Foram 1.000% a mais em aluno por ano. Então, eu acredito que esse foi um feito muito interessante na minha vida, que eu não tinha noção em números até eu conversar com meu esposo hoje vindo para cá no carro. Então, para mim, esse foi toda vez que eu lembro dessa situação, o olho brilha, porque é esse tipo de situação que eu quero. Quero mostrar desde lá do pessoal da faxina até o diretor mesmo, que tem que ter um olhar carinhoso para essa parte, para essas pessoas. Eu acredito muito na liderança humana, né? Aquela que vai junto, não que vai na frente. Mesmo nesse cenário de liderança jovem, alguma situação que você não foi levada a sério por conta de ter essa liderança tão cedo? Como Sim. você lidou com isso? Na realidade, eu não tive muita oportunidade de conseguir resolver a situação, porque eu fui mandada embora. Mas eu fui com a minha verdade até o final. Eu acredito que nessa academia em específico rolou uma coisa um pouco por ser mulher também, né? Então, eu tinha diretores homens mais velhos, eu tinha 26 anos na época. E foi uma situação basicamente onde eu tinha convidado um professor para assumir um cargo na academia e ele não quis. E aí depois ele se sentiu ofendido porque eu fui chamar outro professor, porque eu precisava colocar alguém. E aí ele começou a espalhar para todo mundo que eu tinha mentido, né? E quando na realidade eu já tinha pedido para ele, eu sentei com ele e falei assim, mas a gente não conversou não, você é ridícula, você é isso, você é aquilo. Então aquilo para mim veio como uma carga muito negativa, principalmente porque dava para ver que tinha a questão dele ser mais velho, dele ser amigo do dono, dele ser homem. Então ali eu não conseguia exercer por conta de um preconceito que rolava dentro da academia, mas eu fui com a minha verdade até o final. E o mais interessante é que eu tinha pessoas que me apoiavam e que sabiam da história, que foram junto comigo até o final. Então, acho que essa foi a situação assim que eu tive maior dificuldade em lidar, mas como eu não tinha tanta base, estava muito no começo, então desesperei, chorei, fiquei chateada, depois eu sentei, me acalmei e falei, bom, o que eu posso tirar dessa situação, né? Então, é o jeito que falo, talvez a questão da proximidade com os professores, será que eu tenho que me afastar? Será que eu tenho que estar mais próximo? Então, eu fui estudar isso daí para entender. E aí aprendi muito sobre inteligência emocional. Quando eu comecei a aprender sobre isso, abri um mundo e aí eu conseguia, de certa forma, fazer com que as pessoas fizessem o que eu acreditava que era, mas de uma forma saudável, não de uma forma negativa. A gente já viu que esse cenário de liderança não é nada fácil. A Thaís já enfrentou algumas dificuldades aqui, conta um pouquinho pra gente. E hoje, como você faz para manter esse espírito de liderança no nosso atual cenário? Olha, entramos na pandemia, eu já tinha um produto, né? A Vitari, ela antigamente era a Make You Fit, então ela já existia ali, fazendo treinos online, atendendo as pessoas pelo celular, mas não tinha essa visão. Quando voltou, eu fali essa empresa, porque eu acho que é muito importante dizer que também tivemos derrotas aí no meio do caminho. E foi por isso que eu fui para a faculdade, porque eu falei, isso aqui é um produto muito bom, não deu certo porque eu não estou sabendo lidar com ele. O que está faltando? Está faltando base. Vamos voltar a estudar. Então, depois que entrou a pandemia, eu falei, as pessoas começaram a procurar muito, porque ninguém saía de casa. Então, naquele momento, eu tive que voltar a estudar muito mais para conseguir lidar com o público, porque veio assim de, sei lá, 30% para 120% de um mês para o outro, assim, um aumento. Então, eu acredito que foi mais ou menos essa situação, e a Vitari, ela mudou a minha vida, né? E hoje eu tento lidar com a liderança, assim, nessa época de pandemia, com muita calma e muito equilíbrio, que é o que eu falo o tempo inteiro, né? Nem 8, nem 80. Então, um dia você vai estar bem, um dia você vai estar ruim, mas a sua inteligência emocional, ali, o seu psicológico, ele tem que estar tranquilo para conseguir olhar para a situação e tentar achar um caminho que seja bom para todo mundo.
Com essa experiência incrível da Thaís, deixa uma mensagem para os jovens que querem liderar agora tão cedo. Liderem, vão estudar. Eu acho que isso é a coisa que eu sempre vou dizer. Se eu tivesse estudado no começo, se eu tivesse tido uma base mais forte do que eu tive, talvez eu não teria passado pelas dificuldades que eu passei. Vocês vão enfrentar pessoas que vão desacreditar, não adianta, sempre vai ter alguém que vai virar para você e vai falar, olha, não vai dar certo. Mas eu acho que acreditar no que quer e fazer isso com gosto, não por ego, mas porque você quer ver aquela pessoa que está ali debaixo da sua asinha, que é como eu brinco com os meus funcionários, que eles cresçam também. Né? Então, eu acho assim, quer liderar? Vai, mas vai com base, vai com estudo. É isso, gente. Muito obrigada, Thaís. Adorei o encontro de hoje. E assim encerramos nosso episódio de hoje. Obrigado pela sua atenção e companhia. Nos ajude a fazer com que este conteúdo chegue a outros profissionais. #compartilhe e até a próxima.